Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 46, e você pode glorificar a Deus, não perca o ambiente, porque Ele está aqui, e eu creio que algo poderoso Ele ainda quer derramar sobre nós nessa noite. Então aqueça o seu coração aí, porque Deus tem uma palavra para nós, em nome de Jesus. O texto da palavra de Deus diz assim: e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego disse-lhe: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Quando eu fui convidado pelo pastor para vir aqui ministrar a palavra de Deus nessa campanha, eu fui orar ao Senhor, e o Senhor me trouxe à memória a vida do cego Bartimeu, e hoje eu quero lhes falar sobre a cura de Bartimeu. E ela está registrada nos 3 evangelhos que nós conhecemos como sinóticos: o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. E há diferenças, pequenas diferenças nos relatos. Então nós observamos e vemos que eles narram sobre perspectivas diferentes. E quando nós lemos o evangelho de Marcos, nós vemos que Jesus estava saindo de Jericó. E Lucas narra que Jesus estava entrando em Jericó. E para nós entendermos essa pequena diferença, nós precisamos conhecer um pouco do pano de fundo histórico. Havia a antiga Jericó que foi destruída, que estava sobre ruínas. E havia a outra Jericó que foi edificada por Herodes o Grande no 1º século, um pouquinho ao sul dessa que estava sobre ruínas, um lugar muito belo. Então, quando nós olhamos para esses relatos, pressupõe-se que Bartimeu estava entre a primeira Jericó e a segunda Jericó. E quando nós olhamos para a vida de Bartimeu, nós vemos que ele estava numa situação muito difícil. Ele vivia em um lugar que era amaldiçoado, que estava debaixo de uma maldição. Segundo o relato de Josué, capítulo de número 6, versículo de número 26, Josué diz que aquele que reedificasse a cidade seria amaldiçoado. Então, parem e pensem comigo a situação daquele homem. Estava vivendo em um lugar de maldição. Ele era cego e era também mendigo. Um cego não tem para onde ir, não sabe para onde ir melhor, e um mendigo não tem para onde ir. Então eu quero que você olhe a situação daquele homem. Estava em um lugar de maldição, não sabia para onde ir, e não tinha também para onde ir, não sabia e nem tinha para onde ir. E essa é a situação de muitas pessoas hoje espiritualmente, não sabem para onde ir, estão estagnadas à beira do caminho. Mas eu creio que quando Jesus chega, algo diferente acontece, e Ele tem o poder para mudar a vida das pessoas, assim como Ele fez com a vida de Bartimeu também. Mas o que aconteceu para que Bartimeu recebesse a sua cura, recebesse o seu milagre? A primeira coisa que nós encontramos no texto aqui é que ele soube aproveitar as oportunidades. Bartimeu soube aproveitar uma oportunidade única, porque o contexto dos evangelhos dizem que Jesus estava subindo para Jerusalém. Era próxima a hora da Páscoa, e Jesus jamais passaria por ali outra vez, porque Jesus estava caminhando em direção ao seu propósito maior, que era o Calvário. Então Bartimeu, ele ouviu dizer que Jesus de Nazaré ia passar por ali, e ele soube aproveitar aquela oportunidade. E um detalhe muito importante que nós vemos no texto aqui, muito legal, que Bartimeu, ele ouviu falar sobre um Jesus de Nazaré que ia passar por ali, e ele chama Jesus dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele reconhece que Jesus
Ele reconhece a linhagem messiânica de Jesus. Isso é algo muito importante. Através disso, através dessa visão, ele criou expectativas e aproveitou a oportunidade. O pastor Ricardo, enquanto estava ministrando aqui, ele dizia que nós precisamos criar expectativas em Jesus, criar expectativas em estarmos nesse lugar. Quando eu ministro lá em Itaquá, eu costumo dizer para os irmãos: olha, sempre que vocês entrarem da porta para dentro, vocês precisam criar expectativas em um Jesus que não mudou, em um Jesus que continua realizando milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós precisamos crer que Jesus está aqui e Ele pode derramar algo poderoso sobre a mim e sobre a sua vida. E foi isso que aconteceu com Bartimeu. Ele aproveitou a oportunidade. Olha, Jesus de Nazaré vai passar por aqui. E talvez na sua mente ele pensava: olha, o Jesus que deu vista aos cegos, um Jesus que acalmou a tempestade, o Jesus que ressuscitou Lázaro, quando este já estava morto há 4 dias, então, se ele vai passar aqui hoje, eu preciso aproveitar essa oportunidade, para que eu também receba a minha cura. E eu quero dizer para você que a mesma oportunidade está sobre as nossas vidas nessa noite. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei o que você precisa, mas eu quero dizer que o mesmo Jesus que passou por Jericó é o Jesus que está aqui também e pode liberar algo poderoso sobre a sua vida. Talvez você olhe à sua volta e veja pessoas sendo curadas, portas sendo abertas, e esse mesmo Jesus pode fazer na sua vida também. É o Jesus que nós cremos. Eu costumo dizer para os irmãos que eu caminho no Evangelho porque de fato eu conheço quem Jesus é. Há 23 anos atrás, Jesus realizou um grande milagre na minha vida e na vida de toda a minha família. Nós não conhecemos a Jesus e a minha mãe tinha uma vontade muito grande de conhecer a Deus, ela tinha uma sede muito grande dentro do seu interior. E ela começou a buscar Deus em várias religiões, e isso fez com que o inimigo entrasse na mente dela. A minha mãe ficou possuída por uma legião de demônios, e aí então nós não tínhamos naquela época conhecimento das coisas espirituais, e o meu pai pensava que minha mãe estava ficando louca. E um dia meu pai estava entrando em casa, do lado da minha casa morava um pastor, e ele percebeu todo aquele movimento, e ele perguntou para o meu pai: o que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo aí, porque o movimento está anormal. Meu pai disse para o pastor: olha, minha esposa está ficando louca, ela está se debatendo, eu não sei o que está acontecendo com ela. E o pastor, um grande homem de Deus, ele disse: olha, eu sei o que está acontecendo com ela, e se você permitir, eu quero orar por ela. E aquele pastor começou a orar pela minha mãe, mas a batalha era muito grande, porque saía um espírito maligno, já tinha outro para expulsar. E aí então ele levou a minha mãe para uma casa de recuperação, lá no Serelp, na região de Santo Amaro, e ali eles começaram um trabalho muito intenso de libertação na vida da minha mãe. Eles oravam, saía um demônio, tinha que expulsar outro, e meu pai me conta que no ápice da sua enfermidade espiritual, o diabo diz: eu vou levar a Cibele, a vida da Cibele me pertence. E naquele momento a minha mãe, ela simplesmente morreu, o coração dela parou de bater. Ele conta que ela ficou branca, e a irmã que estava orando por ela, naquele mesmo momento, pegou um óleo ungido, pôs a mão sobre a cabeça dela e diz assim: Satanás, a vida da Cibele pertence ao Senhor Jesus, e você não vai levar a vida dela. Cibele, volta agora em nome de Jesus. E eles contam que naquele momento a minha mãe tornou a vida e foi completamente liberta, porque Jesus é aquele que continua nos libertando. Jesus é aquele que continua derramando milagres sobre as nossas vidas, e esse Jesus está aqui nessa noite, e você precisa aproveitar essa oportunidade. Olha, o culto não acabou, e eu quero dizer para você que o Senhor ainda pode derramar algo poderoso sobre a sua vida. Eu quero usar aqui a frase que o nosso pastor Walter costuma dizer, que quem se distrai perde a bênção. Então esteja ligado aí, pegue cada palavra e guarde no fundo do seu coração. Aproveite a oportunidade que o Senhor te concede hoje, para você receber algo poderoso sobre a sua vida. E foi isso que aconteceu com Bartimeu. Ele foi curado porque primeiramente ele foi alguém que soube aproveitar a oportunidade. Jesus não passaria por ali de novo, mas ele clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E esse mesmo Jesus misericordioso está aqui. Eu creio que ele está curando pessoas nessa hora. Esse mesmo Jesus misericordioso está aqui. Eu creio que ele está abrindo portas também nessa hora. É o Jesus que eu e você servimos e conhecemos para a glória de Deus. E aí nós continuamos o texto e nós vemos que Bartimeu também foi curado porque ele foi alguém que teve fé.
além de ser alguém que soube aproveitar a oportunidade, ele teve fé também. E eu quero que os irmãos entendam a fé aqui como a certeza daquilo que está dentro do nosso interior. Conforme diz Hebreus, no capítulo de número 11, versículo de número 1, que diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos. E onde existe fé, não há espaço para um sentimento de intimidação. Porque Bartimeu clamava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E as pessoas que estavam à sua volta pediam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque dentro do seu interior existia uma certeza que aquela hora Jesus ia curá-lo, que aquela hora Jesus ia mudar completamente a trajetória da sua vida. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão, você pode estar debaixo de um diagnóstico de morte, mas existe algo que ninguém pode tirar de você, que é a fé que está dentro do seu interior. É a certeza de que Jesus trará esperança, um novo dia, um novo amanhecer. Talvez as portas tenham se fechado para você também, mas existe algo que está dentro do seu interior, chamado fé, que é a certeza que faz com que você fique firme, mesmo em meio às tempestades. Como eu disse, onde existe fé, não há espaço para um sentimento de intimidação. E nós olhamos aqui no Evangelho de Marcos, naquela passagem que Jesus pede para que os discípulos entrem no barco e atravessem para o outro lado da margem. Nós vemos que Jesus entra no barco também, e o barco, quando estava no meio do mar, foi acometido por uma grande tempestade, e os discípulos começaram a ficar apavorados, mas Jesus estava dentro do barco. E aí eles correram para Jesus e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E aí Jesus, com toda a misericórdia, levanta, acalma o vento, acalma a tempestade, mas vem uma sentença dizendo assim: olha, por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então a fé faz com que nós não venhamos nos intimidar com circunstâncias, palavras, pessoas, ou seja o que for. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, Deus falou para mim que me levantaria como um pregador pela sua misericórdia. E meu pastor começou a me dar as primeiras oportunidades, e teve um dia que uma irmã se levantou e liberou uma palavra sobre a minha vida, dizendo: você é um pregador de internet. Mas eu não deixei com que aquela palavra entrasse no meu coração, porque dentro de mim havia uma certeza de que o Deus que fez a promessa é o Deus que também é poderoso para cumpri-la. E é esse Jesus que está aqui nessa noite, meus irmãos. É um Jesus que quer que nós tenhamos fé nele e em quem ele realmente é. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram essa certeza dentro do seu interior, e isso fez com que essas pessoas recebessem um grande milagre. A Bíblia conta a história da mulher do fluxo de sangue que sofreu 12 anos pela sua enfermidade. A Bíblia diz que aquela mulher gastou todos os seus recursos, que ela já não tinha mais esperança, mas a Bíblia diz que quando ela ouviu que Jesus ia passar por ali, ela dizia consigo mesma: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Agora, irmãos, imaginem uma mulher que estava sofrendo há 12 anos de uma hemorragia que não se estancava. Uma mulher que estava sofrendo, ela não tinha forças, eu imagino que ela não tinha forças nem para permanecer de pé, mas porque ela tinha essa certeza dentro do seu interior, e dizia consigo mesma: se eu só tocar na orla dos vestidos de Jesus, eu serei curada. E a Bíblia diz que foi dessa forma que aconteceu. Aquela mulher conseguiu tocar em Jesus, e Jesus parou. Pensem, irmãos, uma grande multidão que estava ao derredor de Jesus. Quantas necessidades não haviam ali naquela multidão? Quantas pessoas que não precisavam ser curadas, quantas pessoas não estavam sofrendo, mas não receberam a cura, porque não tinham essa certeza dentro do seu interior. Talvez você tenha entrado em cultos e mais cultos e não tenha recebido a sua vitória, o seu milagre. As portas não têm sido abertas para você, mas não é porque Jesus não é poderoso. Talvez você não tenha tocado nele de uma maneira diferente.
porque Jesus estava indo curar a filha de Jairo, e Jesus era obstinado, ele tinha um propósito, a multidão estava comprimindo Jesus. Imaginem as pessoas arranhando Jesus, querendo tocar nele, mas uma mulher que estava sofrendo há 12 anos, que não tinha força, tocou somente na roupa de Jesus, nos vestidos de Jesus, e a Bíblia diz que ele parou e diz: olha, alguém me tocou. E os discípulos disseram: mas como assim, Senhor, alguém te tocou? A multidão está te apertando. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Ou seja, foi um toque diferente, foi um toque com o coração, foi um toque com a alma, foi o toque com a certeza de que aquela era a oportunidade que ela receberia o milagre dela. Quando nós tocarmos em Jesus de uma maneira diferente, nós também seremos curados. Quando nós tocarmos em Jesus de uma maneira diferente, nós também provaremos dos seus milagres sobre as nossas vidas. Então todas as vezes que você entrar na casa do Senhor, na presença de Deus, se rasgue, se for necessário chore, grite, implore, mas chame a atenção de Jesus e toque nele de uma maneira diferente, com a fé e a certeza que está dentro do seu interior e que ninguém pode roubar. Nós temos também o exemplo do filho pródigo, que pegou a parte da sua herança antes que o pai tivesse morrido, né? Ele desejou que o seu pai viesse a morrer, porque ele pediu a parte da sua herança e caiu para o mundão, gastou todos os seus recursos, e aí quando ele estava ali desejando comer as bolotas dos porcos, a Bíblia diz que dentro dele também nasceu uma certeza, dizendo: eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E essa fé que nasceu dentro do seu interior, essa certeza, esse diálogo consigo mesmo, com a sua própria alma, foi crucial para que ele voltasse para a casa do pai e vivesse uma reconciliação. Existe uma certeza dentro do seu interior que dias melhores virão para você? Existe uma certeza dentro do seu interior que Jesus está aqui? Então todas as vezes que você entrar na presença de Deus, clame a Ele, clame por socorro, peça a Ele, porque a Bíblia diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe e que você ainda não conhece. Sabe, quando as coisas estão difíceis e nós não vemos solução, nós precisamos começar a mudar, precisamos começar a clamar. Eu me lembro que quando eu cheguei lá em Itaquá, nós estávamos passando por um período muito difícil. Isso é normal, toda a igreja que começa, ela passa pelas suas dificuldades. E quando nós começamos a ministrar os primeiros cultos, às quintas-feiras, eu via que poucas pessoas vinham para a igreja, e nós estávamos tendo uma dificuldade muito grande. E aí eu parei para pensar e disse: nós precisamos mudar aqui, nós precisamos começar a clamar ao Senhor para que Ele mude essa situação. Então nós chegávamos, o culto já estava pronto, o louvor já estava todo ensaiado, pronto, as pessoas chegavam, algumas delas, e ouviam o culto e nada mudava. E aí eu falei para minha esposa Vilma, falei: Vi, nós precisamos começar a orar, nós precisamos começar a clamar. E eu glorifico a Deus, porque quando nós tomamos essa atitude, as coisas começaram a mudar na cidade de Itaquaquecetuba. Nós começamos a clamar, pedindo: Senhor, nos ajude nesse lugar. Senhor, vem abrir novas portas para nós, aqui no bairro da Vila Virgínia. Senhor, nós precisamos de uma resposta. E nós precisamos crer, irmãos, na eficiência que há em um clamor. Nós precisamos crer que o clamor nos traz respostas. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei aquilo que você está precisando, mas eu creio que Jesus está aqui nessa noite para ouvir o seu clamor, para entregar sobre a sua vida o seu milagre e a sua bênção, amém? E foi isso que Bartimeu fez. Ele teve uma certeza dentro do seu coração, ele não foi intimidado pelas pessoas que estavam à sua volta, mas havia uma certeza e ele conseguiu fazer com que Jesus parasse também. Jesus estava subindo para Jerusalém e ele clamou, e Jesus parou e mandou que chamassem ele. E aí o texto continua dizendo que as pessoas que estavam ali à volta do cego dizem: olha, tem de bom ânimo, o mestre te chama. E a Bíblia diz que ele deu um salto e foi ao encontro de Jesus. Então ele recebeu o seu milagre também, porque ele decidiu largar o seu passado, decidiu largar a sua velha vida. A capa que Bartimeu
lançou de si, deixou para trás, pode representar a sua vida até aquele momento, até o momento em que Jesus passou por ali. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão, nós vamos viver novos milagres, e as bênçãos do Senhor estarão sobre as nossas vidas, quando nós decidirmos largar o nosso passado. A Bíblia diz que não há como se deitar vinho novo em odres velhos. Para receber algo novo de Deus, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, nós precisamos crer que há novas experiências que Deus quer que nós vivamos ainda neste tempo. Quantos creem assim? Então acompanhe comigo aí no versículo de número 49. Versículo de número 49 diz: e Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele lançou de si a sua capa e levantou-se e foi ter com Jesus, ou seja, deixou a sua zona de conforto para trás. Existem pessoas vivendo a mesma vida dia após dia, porque estão romantizando a sua dor e o seu passado. E eu gosto muito daquele texto de Paulo que diz: olha, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Ou seja, nós precisamos nos desprender do passado para vivermos o novo de Deus. Existem pessoas culpando: meu pai me largou, minha mãe me abandonou, Deus não olha para mim, estão sempre com aquele sentimento, sabe, que eu sou um coitadinho, eu não posso, eu não consigo. Você vai viver o seu milagre, nós vamos viver os nossos milagres quando nós decidirmos parar de romantizar o nosso passado e de viver a nossa dor, porque nós cremos em um Deus que nos faz andar em novidade de vida, em um Deus que está aqui nessa noite, que quer mudar a nossa visão, em um Deus que está aqui nessa noite, que quer mudar a nossa realidade de vida. Mas para isso, meu irmão, você precisa se desprender do seu passado, ou até mesmo ser curado dele, e o Jesus que continua realizando milagres está aqui nessa noite para nos curar. O Jesus que continua realizando milagres está aqui nessa noite para nos trazer uma nova vida. Se você crê, receba essa palavra aí no seu coração, meu amado. É uma noite, é uma oportunidade onde Jesus quer colocar algo novo sobre você, onde Jesus quer derramar algo poderoso sobre a sua vida, onde Jesus quer mudar a trajetória da sua casa, da sua família. Talvez você entrou aqui hoje precisando de um milagre na sua casa, e a resposta vai estar em você quando você chegar lá. A resposta vai estar nas suas novas atitudes, nos seus novos gestos, nas suas novas ações, nas suas reações. Deixe o seu passado para trás e queira viver o novo com Jesus. E foi isso que ele fez. Quando ele chega até Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele direta, dizendo: olha, o que queres que eu te faça? E ele respondeu de forma objetiva: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver, Senhor, eu quero enxergar, eu não estou enxergando nada, eu quero viver uma nova vida. E aí ele foi curado, Jesus curou ele. Se Jesus estivesse aqui em carne nessa noite e te perguntasse: o que queres que eu te faça? Você saberia responder? Porque parece ser uma pergunta simples, mas às vezes não é. Porque nós estamos tão alheios às vezes daquilo que Deus tem para nós, que nós estamos sem perspectiva de vida cristã. Nós estamos sem perspectiva da fé. Então, se Jesus te perguntasse hoje: o que queres que eu te faça? Você precisa responder de uma forma concreta: olha, Jesus, eu preciso da cura do meu filho. Jesus, eu preciso que o Senhor entre na minha casa e mude o coração do meu esposo, um coração que está fechado. E esse Jesus está aqui nessa noite. Ele está aqui. Na medida que você está aqui, Ele pode estar trabalhando lá na sua casa, no coração do seu cônjuge, de alguém que precisa viver uma nova vida, de alguém que precisa receber um milagre. Mas nós precisamos entender que as oportunidades, elas passam, e hoje é uma oportunidade que Jesus quer mudar a trajetória da sua vida, que Jesus quer mudar a trajetória da sua casa, que Jesus quer entrar no seu casamento, que Jesus quer entrar nos seus relacionamentos e trazer algo novo, algo diferente, que Jesus quer realizar um grande milagre em cada um de nós que estamos aqui. Nós temos o exemplo do coxo, que vivia lá no tanque de Betesda. Jesus entra naquele lugar e ninguém percebeu que Jesus entrou lá.
A Bíblia diz que existia ali um tanque em que o anjo vinha e agitava as águas, e o primeiro que caísse no tanque era curado da sua enfermidade. Jesus entra naquele lugar e ninguém conseguiu ver Jesus naquele lugar, ninguém percebeu a sua presença, porque estavam com os olhos fitos nas suas necessidades. E às vezes é assim que acontece conosco também. Jesus chega para um homem que estava ali há 38 anos enfermo e pergunta: olha, o que queres que eu te faça? E ele começa a murmurar dizendo: Senhor, eu não tenho quem me coloque no tanque. Sabe, quando o anjo vem e agita as águas, eu não consigo chegar, sempre tem alguém que vai na minha frente. Mas a pergunta não foi essa. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E ele não soube responder. E talvez muitos de nós hoje também não saberíamos responder essa pergunta: o que queres que eu te faça? Quais são as suas perspectivas de vida cristã? O que você deseja viver com Jesus? Ou será que nós estamos vivendo um evangelho muito comum, onde nós frequentamos a igreja, onde nós nos alimentamos de uma boa palavra e voltamos para a nossa vida onde nada acontece? Mas eu quero dizer para você que Jesus tem muito mais para derramar sobre cada um de nós que aqui estamos. Jesus tem muito mais para derramar sobre a mim e sobre a tua vida. E a Bíblia diz que Jesus curou Bartimeu. Jesus curou, quero que você acompanhe comigo aí, versículo de número 51. E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Ou seja, alguém que vivia em um lugar sob uma maldição, alguém que não tinha para onde ir e não sabia para onde ir, agora seguiu Jesus pelo caminho. Sabe, quando nós vivemos estagnados na nossa vida cristã, é como se nós estivéssemos retrocedendo. E a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós precisamos viver de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Deus tem algo novo para derramar sobre sua vida, meu irmão. Deus tem algo novo para derramar sobre a minha vida. E o que Jesus diz lá em João 8? Eu sou a luz da vida, quem me segue não estará em trevas, mas terá a luz da vida. Se você segue a Jesus, algo novo acontece sim dentro da sua casa. Se você segue a Jesus, se você acompanha os passos dele dia após dia, as coisas mudam no seu casamento, as coisas mudam na sua família. Jesus entra com o seu sobrenatural e você passa a viver em novidade de vida, você passa a experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas para isso nós precisamos estar dispostos a seguirmos Jesus pelo caminho. E como nós fazemos hoje para seguir Jesus pelo caminho? É vivendo a sua palavra, é crendo naquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito, é fazendo parte do corpo de Cristo, é se envolvendo, é crendo, é orando, é jejuando, é lendo a palavra de Deus. Quando nós estamos dispostos a fazermos isso, nós então passamos a seguir Jesus pelo caminho. Amém? Para vivermos o milagre que tanto nós esperamos, nós precisamos saber aproveitar as oportunidades. Para viver o milagre que nós tanto esperamos, nós precisamos ter uma certeza dentro do nosso interior, de que Jesus não mudou, Ele é poderoso para fazer qualquer milagre, para realizar qualquer coisa. E para viver o milagre que nós tanto esperamos, nós precisamos largar a nossa velha vida e o nosso passado para viver o novo de Deus, amém? Eu quero orar com você, eu quero pedir para que você se coloque de pé. E eu creio que nessa hora, nessa noite, Deus tem algo especial para derramar sobre os nossos corações. Talvez você entrou aqui hoje com uma necessidade muito grande, e você sabe aquilo que você precisa. Foi como eu disse, talvez você esteja debaixo de um diagnóstico onde não seja muito bom, talvez as portas tenham se fechado para você, mas essa também é uma quinta-feira de clamor, e antes de nós mudarmos o mundo, nós precisamos mudar o nosso interior. Antes de nós transformarmos os lugares onde Deus tem nos inserido, essa transformação precisa acontecer dentro de nós.
porque quem está enfermo não pode cuidar de outra pessoa que está enferma, um cego não guia outro cego. Então essa é uma noite onde Jesus quer abrir os nossos olhos espirituais, Jesus quer realizar um grande milagre na sua vida, e eu quero tomar a liberdade de pedir para que você venha aqui à frente, se você precisa de algo novo, de Deus sobre a sua vida. Eu quero fazer um convite para você que precisa de um milagre. Talvez você lutou até aqui, talvez você tentou, talvez você bateu em várias portas e nada até hoje aconteceu, até o dia da sua oportunidade. Em uma quinta-feira aqui na Vila Mariana, onde Deus está falando com você poderosamente que hoje as coisas podem mudar na sua vida, que hoje as coisas podem mudar na sua casa, seja na sua área financeira, seja no seu relacionamento, seja qual for a área da sua vida. Eu quero pedir para que você venha aqui à frente, nós vamos orar por você, mas você precisa crer nisso que foi pregado, você precisa crer que é Jesus quem cura, que é Jesus quem quer mudar a trajetória da sua vida, é Jesus quem quer mudar a sua história, amém? Feche teus olhos comigo, eu quero orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor se faz presente neste lugar. Nós te louvamos porque a tua palavra é viva e eficaz, e ela pode ir onde nós não podemos, ó Deus. Nessa noite nós oramos por esses irmãos que estão aqui à frente, que creram na sua palavra, Senhor, que muitas pessoas que estão sofrendo porque portas se fecharam, e o Senhor é conhecedor de cada uma dessas necessidades, Pai. Nós oramos, ó Deus, para que um grande milagre seja feito na vida desses irmãos que aqui estão. Nós oramos, ó Pai, para que novidade, ó Pai, chegue esta semana ainda. Nós oramos, ó Pai, para que o Senhor venha nessa hora curar aqueles que estão enfermos. Pai, nem sempre as enfermidades, ó Pai, são físicas, mas são enfermidades na alma, e o Senhor é poderoso para curar cada uma delas também, Pai. Senhor, existem pessoas que estão presas ao passado, existem pessoas que precisam ser curadas, ó Pai, de coisas que aconteceram lá atrás, e eu creio que nessa noite, ó Pai, é um divisor de águas na vida desses irmãos, ó Pai, e enquanto nós estamos aqui louvando, e enquanto nós estamos aqui clamando, nós cremos que o Senhor está trabalhando neste lugar, nós cremos, Senhor, que coisas novas acontecerão ainda neste tempo, porque o Senhor é um Deus presente. Em nome de Jesus, ó Pai, toque, Senhor, toque na vida de cada um, toque na vida de cada um, Senhor, trazendo o teu sobrenatural, toque, Senhor, na vida de cada um, Senhor, trazendo um renovo, trazendo a cura, em nome de Jesus, ó Pai, sobre a vida daqueles que estavam parados, sobre a vida daqueles que não tinham mais perspectiva, que não tinham mais forças para caminhar, nós profetizamos um novo tempo hoje, em nome de Jesus, Pai. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Glória para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória.
sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, 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 amém. A Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a glória, para sempre, amém. Erga suas mãos o mais alto que você puder e diga: a Ele a glória, a Ele a glória. Aqui nessa noite, nós cremos que o Senhor está contemplando o nosso clamor, e nós cremos que há algo novo sendo liberado sobre a vida de cada um daqueles que creem na palavra de Deus, na vida daqueles que tomam posse pela fé daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, em nosso meio. Nós não somos merecedores, ó Pai, mas é pela Tua graça, é pela Tua misericórdia. Senhor, nós cremos que novos testemunhos surgirão, Senhor, a partir dessa noite, ó Pai, porque o Senhor marcou a noite desse dia, Senhor, para realizar milagres, para realizar curas, sinais, prodígios e maravilhas em nosso meio. Senhor, enche a vida de cada um dos Teus filhos com o Espírito Santo. Senhor, traga um renovo, Senhor, em nome de Jesus, batismo com o Espírito Santo. Senhor, algo novo vindo dos céus. A Ti a glória, a honra, o louvor. Nós te exaltamos, Deus. Nós te exaltamos, Pai. Exalte ao Senhor nessa noite. Erga sua voz, clame a Ele. Ele está aqui. Aleluia. Aleluia. Para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus. Nós queremos te agradecer pelo milagre. Nós já te agradecemos pela cura e por tudo aquilo que o Senhor fez nessa noite, em nome de Jesus, amém.